Alunos na escola e jogando futebol no videogame. Essa é uma maneira que um colégio de Campinas ajuda os alunos a colocarem na prática muito do que é aprendido em sala de aula. E na primeira parte do programa de hoje nós vamos saber um pouco mais desse trabalho e dos benefícios para o aprendizado na entrevista a seguir. Eu converso com o Antunes Rafael sobre essas atividades lúdicas que acontecem aqui no Colégio Oficina. Antunes, como surgiu essa ideia dos alunos jogarem videogame como uma forma de interação? Na verdade, essa atividade surgiu com o propósito de reafirmar o papel da escola como um espaço de socialização, onde a gente pudesse proporcionar diversas atividades através das quais eles pudessem estar juntos, conviver, né, e a escola pudesse desenvolver esses valores socioemocionais, que não ficássemos presos apenas às questões de conhecimento técnico, cognitivas relacionadas a determinadas disciplinas específicas, mas que nós pudéssemos proporcionar esses momentos de interação entre os alunos. Nós temos alguns projetos que vão acontecendo ao longo do ano que cumprem esse papel. Então, o E-Oficina é mais um que vem a somar-se a esses projetos, a essa linha, esse rol de trabalho voltado aí para o desenvolvimento do eixo socioafetivo dos alunos. E o que vocês veem de melhoria nos alunos no dia a dia deles após esse tipo de atividade? Principalmente a tolerância e o respeito que eles passam a ter uns para com os outros a partir daí. Porque eles se deparam em meio a essas atividades com as deficiências ou as fragilidades que um ou outro tem naquela atividade especificamente e conseguem a partir disso tornar-se mais tolerantes uns com os outros. Então o ganho que a escola como um todo, e acredito que sem dúvida nenhuma a sociedade, numa esfera muito maior, passa a ter, é que os alunos passam a respeitar os limites uns dos outros e isso contribui para uma convivência sadia, harmoniosa. A gente consegue com isso trabalhar a questão contra o bullying, contra qualquer tipo de preconceito. Enfim, a aceitação em todos os aspectos passa a ser favorecida a partir de uma atividade como essa. Esse trabalho ele acaba sendo levado para a casa dos alunos também? Sem dúvida, porque primeiro, para que o aluno participe dessa atividade, é necessário que a família autorize, uma vez que parte dessas atividades acontece no contraturno, então o aluno precisa da autorização dos pais para estar aqui nesse período. Nós recebemos por parte das famílias feedbacks bastante positivos a respeito do fato de sairmos do tradicional, sairmos da rotina tradicional da escola e proporcionarmos para os alunos atividades diferenciadas como essas. E isso, sem dúvida nenhuma, a família acaba sentindo isso reflete no dia a dia, na convivência do aluno também fora da escola. Existem estudos nessa área que mostram as vantagens de ter esse trabalho dentro do colégio? Olha, nós temos um estudo feito pelo próprio Serviço de Orientação Educacional do colégio, que consegue já há 2, 3 anos vem medindo o número de ocorrências disciplinares que são atribuídas no primeiro semestre e depois, quando esses projetos começam a ser implantados e começam a acontecer de fato, como isso cai drasticamente. A gente tem uma redução aí de 20 a 30% de número de ocorrências disciplinares. E essas ocorrências disciplinares podem ser de diversos fatores, né? Podem ser por questões de desatenção à sala de aula ou mesmo por algum atrito de relacionamento ali com os alunos dentro do mesmo grupo. Quando eles passam por uma atividade como essa, onde eles são colocados diante dos seus próprios limites e precisam aceitar os seus próprios limites, e ao aceitar os seus próprios, passam a aceitar o do outro, o perfil do aluno acaba se modificando no que diz respeito à convivência e ao respeito mútuo que eles praticam diariamente dentro do colégio. E não corre o risco do aluno querer deixar o estudo de lado e ficar ali só jogando? Olha, o risco até corre, né? Sem dúvida nenhuma, acho que não vou ser hipócrita de dizer para ele escolher entre uma aula de física e uma partida de videogame. É claro que ele vai preferir a partida de videogame, mas justamente para que se evite essa concorrência entre as atividades curriculares e essas atividades extracurriculares, é que essas propostas acontecem ou no horário de intervalo ou no contraturno do aluno, para que o aluno não tenha prejuízos pedagógicos ou não tenha que optar entre uma atividade e outra. E os pais, eles conseguem entender os benefícios desse tipo de atividade? Conseguem porque, como eu disse anteriormente, isso reflete na convivência do aluno fora daqui, né? A família acaba percebendo que o aluno tornou-se mais paciente, mais tolerante. E sem dúvida nenhuma, a realidade do videogame é uma realidade que faz parte do aluno, né? Tá na vida dele,
É difícil a gente encontrar um adolescente que não tenha um videogame ou que não goste de pelo menos jogar videogame. Então isso, quando o aluno leva para casa, a forma como foi trabalhado na escola, as regras muito claras, as habilidades que foram desenvolvidas ali, sem dúvida nenhuma a família acaba pressentindo e sentindo isso na prática, como isso vai refletir na vida dele. No caso dessa atividade específica, tem uma idade ideal para ser aplicada ou vocês distribuem isso em todas as idades? Nós atribuímos essa atividade para os alunos do 6º até o 2º ano do ensino médio. As chaves, né, as equipes foram montadas respeitando a faixa etária, então o aluno do 6º ano talvez não tenha as mesmas habilidades que um aluno já do 2º ano de ensino médio, então eu estou falando aí de um aluno de 10 anos de idade e um aluno com 13, 14 anos, com 15, 16 anos de idade. Então a diferença é grande, então as habilidades que cada um vai possuir ali são diferentes. Por isso que na hora de montar as chaves dos grupos, nós respeitamos essa faixa etária. Mas nós deixamos de lado, deixamos de fora, digamos assim, dessa atividade os alunos do 3º ano do ensino médio. São alunos que já estão numa fase mais voltada para o vestibular, o ritmo de aulas é mais intenso do que até então eles têm até a 2ª série do médio, então por isso a 3ª série do médio ficou de fora dessa atividade. Existem outras atividades mais pertinentes a essa faixa etária e mais condizentes com o trabalho que os aguarda agora no final do ano, que estão preparadas para eles. Então nós procuramos deixar essas atividades que são mais lúdicas, né, de uma certa forma, para os alunos do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio. E os professores, eles participam tentando levar um pouco para a sala de aula o que está rolando ali no jogo? Como é que é? Os professores de educação física têm uma participação bastante ativa nesse processo e os professores de outras áreas, como a filosofia, a sociologia ou mesmo a literatura, acabam usando parte desses ensinamentos para suas atribuições em sala de aula, principalmente no que diz respeito à montagem de grupos, a trabalhos interdisciplinares que envolvem a participação coletiva dos alunos. Você acha que isso é um trabalho que tinha que ser feito em todas as idades, em todos os colégios, para talvez melhorar a educação para um futuro breve aí do país? Olha, eu acho que isso pode ser digamos que uma pitada que a escola possa fazer para contribuir com esse processo. Dizer que essa atividade é a única capaz de mudar ou de melhorar a qualidade educacional não é verdade. Existem outras atividades que, juntamente com essa, podem contribuir para essa melhoria, né? Mas eu acredito que a escola ela precisa se preocupar com o bem-estar do aluno de forma ampla. Não apenas com a transposição de conhecimento, né? Ou a escola apenas como um local onde o aluno vem para sentar, para aprender, ele recebe essas informações de forma muito pacífica. Mas a escola precisa ser um local onde busque atividades ou busque situações em que o aluno possa se deparar com as suas qualidades, com os seus limites. Esse eixo socioemocional, socioeducativo, precisa estar presente nas atividades propostas pela escola. Então, acredito que essa, assim como tantas outras que têm esse viés, cumprem esse papel. Isso significa uma escola mais ativa na vida do aluno, é isso? Sem dúvida nenhuma. Acho que o dinamismo é uma marca da escola aqui. Os alunos não têm uma rotina. A rotina de sala de aula, ela existe, sem dúvida nenhuma. É importante para que o aluno crie um padrão de comportamento, crie um padrão de expectativas e até mesmo consiga se organizar mentalmente. Mas naquilo que tange as atividades fora da sala de aula, esse dinamismo faz com que a escola se mantenha sempre viva e o aluno, ao sair daqui, fique sempre na expectativa do que me espera no próximo mês, quais são os projetos que a escola tem preparado para mim. Isso torna a convivência e a relação dele e da família com a escola muito mais ativa. Essa é uma cultura, um trabalho que se desenvolveu nos últimos anos nas escolas? Olha, eu acredito que sim, porque os alunos de hoje em dia, nessa geração, a gente vive um momento muito conflituoso da educação, né? Nós costumo dizer que são professores do século XX, alunos do século XXI, no modelo de escola do século XVIII e XIX. Então são 3 gerações ali que convivem dentro de um mesmo espaço e a escola precisa se reinventar. Acredito que as práticas pedagógicas estão carecendo desse reinventar-se, né, dessa inovação.
para atender a demanda desses jovens. O acesso à informação deles é muito fácil, é muito amplo, então a escola precisa usar dessa facilidade para tornar a aprendizagem mais significativa. Por isso que esse dinamismo, acredito que tenha que ser uma constante nas escolas, caso contrário a gente vai ter aí uma massa de alunos extremamente desestimulados, desacreditados e com a sensação de não saberem para onde estão caminhando, que é a grande angústia de muitos deles. Então, quando a escola proporciona atividades que, embora possam parecer completamente descabidas ou desvinculadas da rotina escolar, isso faz com que eles pensem em suas próprias habilidades e numa atividade como essa se redescubram, né? E aí, a partir daí, possam repensar o papel deles aqui dentro da escola, o que eles querem ser quando crescer, começam a pensar um futuro a partir do que eles próprios apresentam de qualidades, de eficiências e de habilidades dentro desses projetos. Então o resultado é um aluno mais feliz. Sem dúvida nenhuma. Um aluno mais feliz, a escola sem dúvida nenhuma fica mais feliz, porque sem conflitos, né, ou sem, digamos, situações que possam aí provocar situações de conflito entre eles ou mesmo de indisposição, a escola consegue pensar as práticas e repensá-las sempre para o ano seguinte. Nunca existe a repetição dessas práticas. A cada evento, a cada projeto como esse, a equipe pedagógica, a equipe que organiza o evento vai sentar, vai avaliar o que deu certo, o que não deu, o que de repente poderia ter sido melhor, para que na próxima edição desse projeto a gente consiga oferecer um trabalho de mais qualidade para os alunos. Tá já. Obrigado, Antunes. Imagina, eu que agradeço. Obrigadão. E a seguir tem uma outra entrevista sobre os rumos da educação e as mudanças que vêm acontecendo, já que a gente está de volta. O mestre em educação Bruno Tovar Falciano nos concedeu uma entrevista no Instituto CPFL sobre os aspectos do processo educativo e também sobre os rumos da educação no país. E eu comecei perguntando para ele qual o papel da educação nos dias de hoje e se essa ainda é uma pergunta temida. Temida sim, mas eu acho que necessária, né? Eu acho que a primeira reflexão que eu faço quando eu ouço esse tipo de pergunta é que a gente deveria primeiro se questionar não qual é o papel, mas quais são os diferentes papéis que a educação deveria assumir nos dias de hoje. Se a gente for pensar para uma perspectiva, e eu trabalho muito com educação básica, e eu acho que quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando mais na educação básica do que no ensino superior, mas vamos imaginar na educação infantil, a educação como o primeiro espaço, às vezes a educação escolar especificamente, o primeiro espaço talvez que a criança possa experimentar outras relações para além daquela relação da família dela. Ela possa talvez até ampliar o seu repertório a partir de outros referenciais culturais. Esse papel que eu acho que é multifacetado e a gente precisa trabalhar de forma multifacetada, ele acho que é sempre um equilíbrio entre uma forma da gente contribuir com a transmissão de cultura e patrimônio cultural universal que a gente tem, mas principalmente reconhecer as individualidades e ajudar que a criança que vai se constituindo e se tornando adolescente, ela consiga, de alguma forma, se desenvolver na sua melhor plenitude como indivíduo, como pessoa, como cidadão. Eu vou mês que vem participar de um evento onde o tema central é para que serve a infância. E aí uma outra contrapartida, isso pensar qual é esse papel da educação, né? Num primeiro momento dá vontade de dizer assim, não serve para nada, porque na realidade a educação não deveria ter uma finalidade utilitária numa determinada direção. E aí eu gostaria de só fazer um último contraponto em relação a esse papel. Eu acho que é um papel da gente, na educação, ajudar a reconhecer essas multiculturas e diferentes possibilidades da gente obter conhecimentos e saberes. Eu acho que esse desenvolvimento seria um ponto central assim, desse papel. E, obviamente, não vou estar encerrando aqui esse papel, só para a gente poder iniciar um debate aí, né? A educação muda realidades? Eu acredito, e a gente sabe que ela muda a realidade, mas a gente também tem que ser realista de que ela não é o único fator capaz de mudar uma realidade.
Só para dar alguns exemplos, assim, por exemplo, quando a gente está falando de um processo educativo, e aí eu estou entendendo que a gente está falando um processo educativo que acontece nas escolas, porque intrinsecamente a gente está pensando na capacidade que o sistema educacional hoje tem de reverter realidades. A gente deposita muita esperança e muita fé na educação como se fosse a resolução de todos os nossos problemas. Isso não é verdade. Entretanto, se a educação não resolve tudo, sem ela, com certeza, vai ser muito mais difícil resolver. Então, se você pegar em perspectivas de você conseguir transformar realidades, onde você conseguir ajudar que as pessoas cheguem num determinado padrão cultural, que consiga ter formação suficiente para brigar no mercado de trabalho, que consiga ter outras experiências que não só necessariamente aquelas origens, que ajude a equilibrar algumas desigualdades do ponto de partida que as famílias saem, que a realidade original é muito diferente de cada uma delas, eu acho que sim, ela contribui de enorme maneira para transformar, apesar de não ser, eu acho que o fator determinante sempre para isso. Educação e ideologia caminham juntos? Acho que não dá para discutir educação sem discutir ideologia e sem discutir política também. Tem até um autor, que é o Boaventura de Souza Santos, que determina nos seus estudos assim e coloca a educação como um espelho da própria sociedade, na perspectiva de que tudo que nós discutimos, ou tudo que nós pensamos ou desejamos em relação à educação, em última instância, é um reflexo de quem nós mesmos somos. E essa ideologia que eu digo que está intimamente ligada é uma ideologia que ela também não tem como, necessariamente, a gente deixar de passar por uma etapa que é discutir qual é a nossa concepção de mundo. E aí a gente tem as diferentes embates dentro da área educacional. Existem determinadas concepções de mundo que não se comunicam. Existem diferentes formas de se pensar o mundo, de se colocar no mundo, que não se comunicam. Só para dar um exemplo concreto disso, você pode pensar a educação, por exemplo, pensando em duas vertentes, né? Tem até um professor aqui da Unicamp, se chama Silvio Galo, que ele tem um texto que fala sobre subjetivação e singularidade. Você tem uma perspectiva de pensar a educação como um instrumento para fazer com que as pessoas tornem aquilo que a sociedade quer que eles sejam. Isso seria um processo de subjetivação, um pensamento ideológico que diz que você precisa ser conformado a uma determinada lógica, uma determinada engrenagem, um lugar social. Ou então você vai pensar a educação como um processo de singularidade, onde, na realidade, você vai tentar extrair, ou enxergar, ou potencializar aquele indivíduo que já chegou ao mundo. E ele é portador de cultura, ao mesmo tempo ele é produtor e produto nessa relação cultural. Por exemplo, são duas vertentes ideológicas que praticamente não se comunicam. Então, acho que não dá nem para pensar educação sem discutir a ideologia por trás de diferentes vertentes nesse sentido. É possível manter um debate saudável nesse assunto? Eu acho que sempre tem como manter o debate saudável. E manter o debate saudável é, em primeiro lugar, reconhecer que não existe uma verdade absoluta. Eu acho que quando a gente pensa na condição de ter um debate saudável, talvez a gente esteja um pouco contaminado com as discussões em relação a diferentes posições. Se a gente conseguir, em alguns momentos, descer alguns degraus, assim, e numa perspectiva de tentar olhar a fundo quais são os princípios, os valores que norteiam algumas discussões, talvez a gente consiga ter um pouco mais de aderência, aproximação dessas necessidades, o que a gente quer em última instância, e talvez a gente consiga qualificar melhor esse debate muito mais nas diferentes opções de como fazer. E aí também uma outra perspectiva bastante crucial para se discutir educação, que é o reconhecimento de que não existe uma só solução, não existe a melhor escola, não existe a melhor proposta pedagógica. Existem limites, obviamente, que a gente discute e tenta estabelecer boas práticas, bons referenciais, mas a prática pedagógica ela está muito impregnada da relação e da interação entre pessoas, que é única a cada um de nós. A gente está conversando aqui hoje, se a gente parar e sair para tomar um café e entrar outra pessoa no debate, essa interação já vai ser diferente. Então, eu acho que dá sim para a gente manter o respeito, a qualificação,
e o equilíbrio nesses debates. Acho que é bastante possível, sim, e conviver com diferentes ideias. E o Bruno também comentou sobre propostas de mudanças, como a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. Primeiro, vamos pensar o que é uma educação ideal. Isso eu acho que é um primeiro mito que a gente deveria desconstruir. Não existe, por exemplo, uma educação que seja boa ou ruim para todas as pessoas, e isso é uma condição da própria relação do processo pedagógico, vamos dizer. Então, pensar em qual seria a melhor ou a educação ideal, a educação perfeita, a educação sem erros e sem possibilidades, eu acho que é bobagem. A gente precisa pensar quais são as possibilidades que nós queremos em torno de uma educação que seja mais adequada ao nosso projeto de sociedade, ao que a gente acredita e aonde a gente quer chegar. Isso posto, eu gostaria de colocar, por exemplo, você citou duas questões, né? Reforma do ensino médio e acho que foi a base, não é isso? Eu acho que existe, por exemplo, no caso da base, uma discussão enorme e um dissenso enorme em relação até mesmo se nós deveríamos ter ou não ter uma base. Eu poderia dar uma minha opinião aqui, pessoal, a respeito disso, mas eu acho que é importante a gente entender que a base não agrada a todo mundo e não funciona necessariamente da mesma forma para todo mundo. E isso não necessariamente invalida nós temos uma base ou uma ideia de uma base, mas o que eu posso dizer é o seguinte: da forma como está sendo hoje colocado o debate, que a gente discute menos as estratégias e é uma discussão, muitas das vezes, muito mais política em função do momento que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, a gente tem dificuldade de avançar nesse ponto. E da reforma do ensino médio, eu gostaria de ser até bastante rápido. Não agrada e muito a maioria esmagadora das pessoas que eu ouço falar sobre o ensino médio. Apesar de que existe também, a gente também tem que reconhecer que existe alguns grupos que acreditam que isso pode ser uma boa solução. A maior crítica que eu faria à reforma do ensino médio é uma perspectiva que desqualifica a construção de uma formação muito mais ampla, uma formação integral. O que a gente está fazendo no debate em torno da reforma do ensino médio, vamos só contextualizar que reforma é essa a gente está falando. A gente está falando das 5 linhas, as 5 possibilidades do ensino médio, a gente está falando de concentrar bastante em português e matemática e deixar as outras atividades livres para isso, e outras questões da reforma, só para a gente contextualizar qual que é. Isso eu acho que é uma agressão ao que a gente mesmo concebe como educação nacional, que seria uma proposta de desenvolvimento do indivíduo como um todo, e não simplesmente formação de mão de obra para determinados segmentos com determinadas características. A nossa expectativa em relação a essa reforma é que ela seja revogada, e se não for, a gente vai ter muito esforço e muito trabalho para tentar remendar alguns problemas que vão durar algumas gerações por aí. Essas mudanças atendem às expectativas de formação? Hoje em dia, a gente pensa a educação e os principais embates não são só, a gente está falando sobre base, sobre a reforma do ensino médio. Na verdade, a gente tem um conjunto de movimentos, hoje em dia Brasil, que a gente está falando, que eu estou entendendo que o debate está circunscrito no Brasil, que é um conjunto de políticas que, da forma com que elas estão articuladas, elas têm provocado um desmonte da forma com que a gente entende a educação. Exemplos. A base em si, a gente até pode discutir se uma base vale a pena ou não vale a pena. Agora, quando você pega uma base nacional comum curricular, acopla ela um sistema de avaliação focado em indicadores absolutamente fechados nessa base, coloca uma formação de professores que ela tenta reformular para que ela seja única e exclusivamente da perspectiva da forma com que a base hoje está estipulada, e começa a ter uma política de controle e de gestão de cima para baixo do governo federal em relação a algumas relações que acontecem dentro da sala de aula, isso causa uma tensão muito grande. E qual é a tensão? E aí vamos falar qual seria uma boa proposição. As proposições nós já temos. Por exemplo, no Brasil, quando a gente vai olhar até mesmo nos documentos oficiais, a gente tem documentos que são muito ricos,
e muito rico, muito avançado. Nós temos, por exemplo, parte da LDB que são fantásticas, Lei de Diretrizes de Base de Educação, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tem coisas que são muito importantes para garantir alguns direitos fundamentais, mas eu acho que, acima de tudo, a organização que a gente deveria desejar é, em primeiro lugar, uma organização que propiciasse múltiplo debate, múltiplas possibilidades de propostas pedagógicas, uma educação que tivesse garantido no seu direito de financiamento e de investimento para que ela pudesse crescer. A gente está numa etapa da educação ainda de comemorar conquistas de acesso, mas ainda precisa olhar para frente a quantidade de coisas que ainda precisa fazer para melhorar a qualidade. E eu penso que, se a gente não tiver um debate que ouça as diferentes atores nas suas diferentes localidades, nas suas diferentes particularidades, a gente vai ter difícil de tentar emplacar qualquer proposta. E o Bruno também falou sobre a formação de professores no Brasil. A gente sabe e reconhece que a formação dos professores, ela ainda requer muita discussão. E a primeira delas é como é que a gente sai de uma formação hoje que às vezes é mais teórica e entra, às vezes, numa realidade prática que não condiz com essa formação inicial. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que existem várias etapas dessa formação que ainda são insuficientes para lidar com a educação e com os jovens do dia de hoje. A formação profissional, eu nem gostaria de discutir muito qual é o currículo dessa formação, mas eu acho que existe um certo consenso na direção de que a gente precisa melhorar essa formação docente. Mas eu acho que mais importante, quando a gente está falando da função, da atividade docente, da gente falar da formação, eu acho que seria interessante a gente discutir qual é essa carreira, qual é esse papel desse profissional inserido dentro da sociedade. Se nós tivermos uma articulação entre ter uma formação interessante, mas, acima de tudo, uma carreira que atraia jovens interessantes, eu acho que você consegue gerar a roda numa direção muito mais saudável.